transmissão da Igreja Batista Getsemane, né? Estamos aqui nesta noite e já com abertura declarando que a vinda de Deus está próxima. Então, é motivo de você, motivo de eu estar preocupado com isso, preparando a cada dia para que no momento Ele está vindo vitorioso e triunfante, você está pronto para ir com Ele, amém? Meu nome é Ezequiel, eu canto o segundo tenor. Meu nome é Rogério, tento fazer o primeiro tenor. Minha esposa não veio comigo hoje, né? Ela está também com os trabalhos dela na igreja, com as crianças lá, para a glória de Deus também. Estamos juntos nos trabalhos do Senhor, mas ela não teve oportunidade de estar comigo hoje. Meu nome é Israel, eu canto barítono, acompanho comigo a minha esposa Ana Lúcia, os meus dois filhos, Franklin e o Lincoln. Meu nome é Davi e eu tento cantar o baixo. Muito bem. Temos alguns acompanhantes também. Primeiro, minha esposa, eu, Brandão, está acompanhando. Será que eu vou ficar sem pé mais uma vez? Está com essa carinha porque a mãe não está boa, né? Minha sogra está internada. E os irmãos se lembrem, o nome dela é irmã Marilene, né? Nas orações, os irmãos se lembrem dela. Ela está internada e gostaria que os irmãos estivessem lembrando e colocando ela nas mãos de Deus. Mais do que ela já tem sido colocada no dia de hoje também. Sidney, o nosso sonoplasta, está nos ajudando também aqui a louvar o Senhor. Salmos 118, 24 diz: que este é o dia que o Senhor fez, por isso alegremos e nos regozijemos nele. Amém? Vamos estar fazendo isso, vamos estar cantando, exaltando o nome do nosso Deus, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória e o louvor, e todo o louvor. Cantai da glória do Senhor. Glória
para a glória de Deus, nós vemos bastante crianças aqui. Porque esse hino que nós iremos cantar diz: não os impeçais de ver. É isso mesmo. Muitas vezes, os pais, eu sou pai, tenho um menino de 3 anos e meio, nós deixamos que algumas coisas que acontecem com ele, nós deixamos. Então não vamos à igreja hoje, não. Mas nós temos que levar, nós temos que trazer à igreja. Não deixar aqui em casa. Porque aqui na casa do Senhor, nós cremos nisso. Ele vai ter o melhor. O cuidado do Senhor é mais do que qualquer cuidado. Então nós devemos sempre trazê-lo. Não impedir que ele possa estar aqui conosco, aprendendo da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer, ele não se desviará dele. E nesse intuito que nós devemos colocar os nossos filhos, nós devemos ser um exemplo para eles, vir à igreja com eles e trazê-los conosco. Uma criança é como a flor que precisa de calor e precisa receber amor, atenção especial, pois é gente em potencial, singeleza igual ninguém mais fez. Por isso Cristo ensinou e seu exemplo deixou, recebendo os pequenos com amor. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino que já preparei. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino de meu Pai. Quem quiser estar no céu, onde manda leite e mel, como criança deve então viver. Ser tão simples do falar e não pronto em perdoar, nas pessoas sempre acreditar. Por isso Cristo ensinou e seu exemplo deixou, recebendo os pequenos com amor. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino que já preparei, Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino de meu Pai. Nesse momento vamos
terá a leitura da Palavra de Deus. Peço a você que abra em Romanos comigo, no capítulo 3 desta carta de Paulo. Das epístolas do Novo Testamento, esta é a mais formal. Tem sido considerado um verdadeiro tratado de teologia, tal a magnitude e a intensidade do estudo que Paulo faz para uma igreja que ele não conhecia ainda. Paulo estava desejando chegar até as Espanhas, não se sabe se o conseguiu, a história não o registra, mas ele escreve aos Romanos com uma preparação, a fim de que a igreja entendesse o seu trabalho, a sua pregação, e a igreja o sustentasse nessa empresa missionária. No capítulo 3, ele vai discorrer sobre um tema terrível, nos seguintes dizeres: pois que, capítulo 3, verso 9, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. A sua língua, ou com sua língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Falaremos nesta noite sobre o inimigo público número 1. Amados irmãos, esse momento que nós vamos passar agora é um momento também muito especial, é uma forma também de louvar o nosso Deus, que é o momento de nós trazermos os nossos dízimos e ofertas. Essa é uma prática que somente os batistas aqui, da nossa convenção, é uma prática somente nossa. Os visitantes que hoje estão aqui conosco estão dispensados desse ato de ofertar. Então vamos passar para esse momento maravilhoso, que é de nós entregarmos aquilo que é de Deus.
Houve uma falha aqui do nosso dirigente, né? Esqueceu de chamar os irmãos diáconos para estarem aqui à frente, né? Perdoe-me, meus irmãos. Isso é a empolgação do fato da gente estar aqui à frente, né, dirigindo esse culto maravilhoso. Isso mexe com a gente e a gente muitas vezes acaba esquecendo de alguns detalhezinhos. Mas para Deus é misericordioso, Ele nos perdoa, não é verdade? E os irmãos também vão me perdoar, né? Eu pediria então ao irmão Raimundo, nesse momento, que pudesse orar nesse instante, agradecendo esses dízimos e ofertas. O inimigo público número 1. Somos acordes na constatação de um fato, meus amados irmãos e amigos. Algo existe de errado com o homem. Existe algo de errado entre nós. Mais que isso, existe algo de errado dentro de nós. O diagnóstico bíblico não poderia ser mais grave, mais solene e mais urgente. Algo está errado dentro do homem. Basta observar o mundo que lhe cerca. Turismo sexual. Dá para compreender o que está inserido nessa prática inominável de se explorar crianças e adolescentes para as taras inconfessáveis de homens até ilustres do primeiro mundo? Não é algo que possamos conceber na nossa mente. O drama incontornável das drogas no mundo. Não há exército capaz de controlar, capaz de minimizar, eu diria, quanto menos erradicar, o problema das drogas no mundo. Nem bomba atômica, nem bomba de nêutron. É um inimigo insidioso. Terrível os que traficam e enriquecem à custa da desgraça de milhares, sendo o jovem e hoje em dia já as crianças, dentro das balas, já vem a primeira dose fatal. A incidência de violência no Oriente Médio, tão longe de nós, na Bósnia, tão longe de nós, mas na Cidade de Deus, em Diadema e alguns outros espaços tão perto de nós, a violência incompreensível e injustificável. A degradação moral, que agora não apanha mais o adulto, degradação moral que já alcança o homem nos primeiros estágios de sua vida. A inquietação, a infidelidade, a corrupção, o egoísmo, a desonestidade são traços característicos do mundo em que vivemos. O consumismo desenfreado, a competição desumana. Essa semana
A reportagem flagrou uma cena, no mínimo, desencorajadora. 3 velhinhas septuagenárias, 74, 72, uma de 80, ou octogenária, 80 anos, sendo despejadas de uma moradia. Ali estava o oficial de justiça, ali estava o oficial da polícia militar, ali estava uma força militar, funcionários da administração, para retirar os móveis daquela casa. E as lágrimas daquelas anciãs enterneceram meu coração. Isto é só uma amostra de que algo está errado em nosso mundo. O diagnóstico bíblico nos fala que o que está errado no mundo tem como princípio, tem como nascedouro uma experiência universal chamada pecado. Alguém pode perguntar: foi o diabo que nos fez pecar? Pois Deus não é o originador do pecado? Com certeza. O diabo é o originador do pecado? Com certeza. Não há teorização bíblica sobre a origem do mal, que será sempre um enigma tremendamente impenetrável. Nem filosoficamente, e nem mesmo teologicamente, porque as luzes revelacionais são parcas, são poucas. Aliás, a revelação é silente sobre a origem do mal. Apenas registra o fato de que um anjo das cortes celestiais, o mais digno deles, quis ser igual a Deus. Mas não sabemos como isso foi possível. A Bíblia não entra em detalhes, apenas narra um fato, e nós ficaremos sempre convivendo com esta interrogação. Mas sabemos o suficiente. A Bíblia fala de uma rebelião nos céus. Isaías capítulo 14, versículos 12 e seguintes. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 a 19. Há uma como que nesga de verdade. Deus como que abre uma fresta no impenetrável véu do mal para nos mostrar que isto começou nas cortes celestiais. Vou cortar pelo tempo alguma consideração a respeito do diabo. Isso ficará para um próximo sermão. Vamos entrar agora, sem falar nesse originador, vou deixar de lado esta página, para me deter nesta questão que não é muito popular. Para me deter neste tema que não é muito ferido, que não é muito trazido hoje na pregação contemporânea. Pregação contemporânea é mais uma pregação muito a gosto, ela vem muito sob encomenda, ela é quase que uma resposta de uma expectativa do homem, uma pregação sob encomenda, para agradar e atrair multidões. Está se pregando muito pouco, se é que se está se pregando sobre o pecado. E pecado é preciso que se pregue sobre ele, porque ele é o inimigo público número 1. Todos os fatos mencionados na introdução desta mensagem são atos pecaminosos, são ações, são atitudes, são inclinações pecaminosas. Mas atrás de cada uma delas, de uma variedade inominável de maneiras que o homem pode transgredir a vontade de Deus, está um princípio. Princípio, biblicamente, estabelecido de que já o herdamos ao nascer. Antes de articular a primeira palavra, antes de darmos o primeiro passo, antes de conscientemente executarmos a primeira ação, as raízes do nosso ser, as bases do nosso ser já estão contaminadas. O pecado, pois, é um estado antes de ser uma ação. Ele se projeta e ele se manifesta de 3 formas básicas. Pecamos por ação, quando fazemos manifestamente algo contrário à vontade de Deus, sabendo ou sem saber. Porque a ignorância não elige o pecado.
A ignorância não o justifica. A ignorância não retira dele o seu poder destruidor. Porque aqueles que pecaram sem lei também serão julgados. De sorte que podemos agir contra a vontade de Deus, consciente ou inconscientemente. E quando o fazemos, pecamos por ação. Mas há também aquele pecado que nem sempre consideramos pecado, que é o pecado de omissão, quando deixamos de fazer o que deveríamos fazer. Este, bem mais traiçoeiro, bem mais insidioso, porque muitos podem pensar, porque não fazem alguns tipos de pecado, talvez traumáticos, talvez escandalosos, não são pecadores por causa disso, mas esquecem-se que não fazer a vontade de Deus, omitir-se em fazer, também é pecado. Hoje nós estávamos contemplando uma tremenda concentração religiosa acontecida em nosso bairro. Assim que saímos daqui, íamos para casa, 30, 40, sei quantos ônibus estacionados, fora os automóveis, pessoas a pé, essa praça ficou apinhada de gente. Eram 11 alguma coisa, pouco mais de 11 horas. E até alguma coisa da tarde, o povo ainda estava aí, aquele sol quente, e tenho certeza que muitos não tinham almoçado ainda, com certeza. E eu ia conversando com o pastor Ronaldinho sobre o caso, ele disse: pastor, eu tenho a resposta, por que esse povo vem todo assim? Porque eu fiquei impressionado com o poder de mobilização, um poder extraordinário de mobilizar as pessoas. Ele disse: pastor, sabe o que acontece lá? O crente tem uma carteirinha de presença. E ele vai comparecer ao culto de noite e tem um irmão que vai dar o visto na presença dele ali. E se houver uma falta, ele vai ser chamado perante o conselho da igreja. E ele vai ter que explicar ali por que faltou. E se a explicação não convencer, ele é suspenso da ceia. Uma segunda falta, ele é chamado novamente e é repreendido em público. E então ele é suspenso da comunhão. E assim, a pouco e pouco, essas faltas vão fazendo com que o membro daqui a pouco seja excluído da igreja. Por falta. Só falta o relógio de ponto lá na porta. Mas é pior que o relógio de ponto, porque o relógio de ponto não fala. Vai chegar o inquiridor perto de você faltou domingo, o que aconteceu aí? E ele disse: eu sei isso porque eu cheguei para visitar uma irmã, certa ocasião, de uma dessas igrejas, e eu cheguei em sua casa, já mais de meio-dia, e ela não estava em casa ainda. Eu bati, as crianças estavam trancadas dentro de casa, e as crianças estavam verdes de fome. As crianças não tinham tomado café da manhã, e o almoço não estava pronto, e as crianças estavam lá, sem saber o que fazer, e de repente a irmã chegou rapidamente. E eu disse que queria conversar com ela. Ela disse que não dava tempo, que era tomar um banho, mudar a roupa, que ela tinha uma reunião esperando. E ele falou: e o almoço das crianças? As crianças se viram aí e saiu correndo. Porque ela falou: se não assinar meu caderninho, eu estou queimado. Impressionante, impressionante. Nós ficamos perplexos com esse tipo de policiamento, hein? Uma vida espiritual, eclesiástica policiada. Você tem que estar presente na reunião, sim senhor. E vai marcar o caderninho, porque se não vier, é excluído da comunhão da igreja. Proíbe a ceia, proíbe cantar, proíbe fazer visita, qualquer coisa, e depois vão ser excluídos. Eu não sei o que é pior, se esse policiamento tirânico, esse monitoramento da vida do crente, que é uma criança. Isso é infantilidade. Você controlar dessa maneira é uma coisa infantil. Mas eu não sei o que é pior, a omissão. A omissão deixar à vontade também. Pastor, não ir à igreja é pecado? É pecado, sim senhor. Guarda bem no seu coração. Se você pode estar numa reunião de sua igreja e você não está pecando. Por isso tem muito crente fraco, porque não leva a sério. Não há ninguém policiando, não há ninguém vigiando, não há ninguém controlando, não há relógio de ponto, não há fiscal. Eu vou se eu quero, está frio, está chovendo,
eu estou indisposto, eu estou cansado, eu tenho que lavar o carro, eu tenho que jogar bola, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que cozinhar o feijão. Se você tem uma boa desculpa, ótimo, ótimo. Mas eu vou me atrever a dizer que a grande maioria das ausências não tem justificativa. Eu vou me atrever a dizer que a grande maioria das ausências não tem justificativa. E omissão é pecado. Você trata isso como falha. Não, eu falhei. Mas pecado é falha mesmo. Pecado é falha mesmo. Leve isso no seu coração. Eu posso pecar agindo mal, sim. Mas eu posso pecar deixando de fazer o meu dever, omitindo-me de fazer o meu dever. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A terceira maneira pela qual eu posso pecar é por comissão. Participar do pecado de alguém. Ou dar cobertura a alguém que está em pecado e eu saiba disso. Está pecando também. Sabia disso? Se você tomou conhecimento de que alguém está pecando, o irmão está pecando, e você não cumpriu o que a Bíblia diz, você não é para falar isso para ninguém. Você procura esse irmão, você e ele e Deus, e você vai conversar sobre ele, sobre aquele assunto, e você vai aconselhar aquele irmão, e você vai orar com ele, e você vai exortá-lo em nome de Jesus a arrepender-se do seu erro. Se você não fizer isso, está pecando com ele. Isso chama-se pecado de comissão. É dar cobertura, é ser complacente, é nada fazer para impedir que um irmão avance paulatinamente no pecado. Meus irmãos, a palavra pecado é uma palavra, eu diria, muito rica. Pode parecer isso paradoxal, não? Um termo tão trágico, tão triste. Poder ser rico. Mas a Bíblia o trata sobre muitos aspectos para que não haja distúrbio. Eu vou dar aos irmãos algumas palavras do Novo Testamento sobre o pecado. Até para concluir já alguma coisa, porque o tempo foi embora. Primeira palavra de pecado no Novo Testamento é a palavra hamartia, de onde vem a palavra hamartologia, que é a doutrina bíblica do pecado. Significa errar o alvo ou perder um caminho. Essa é a principal palavra, é a que aparece mais vezes na Bíblia. Errar o alvo ou perder um caminho. Significa o seguinte: veja que é, antes de tudo, uma condição. Não se fez nada ainda, não está fazendo nada. Está se constatando que alguém errou o alvo. As consequências de errar o alvo vão demonstrar, então, os tentáculos do pecado e os caminhos que ele percorre. Mas, basicamente, é alguém que não atingiu o alvo. E qual é o alvo de Deus para o homem? A perfeição. Perfeitos sereis, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser santo e perfeito é o mínimo que podemos oferecer a Deus. Ah, pastor, não sou santo nem perfeito. Então é pecador. Estamos abaixo do patamar exigido. Nós não podemos nos aproximar de Deus porque nós não cumprimos o seu padrão. Essa é a principal palavra, hein? A principal palavra não é homicídio, a principal palavra não é adultério, a principal palavra não é blasfêmia. A principal palavra é errou o alvo. Se você não é perfeito, você é pecador. Mas você vai dizer, pastor, alguém poderá dizer, eu sou perfeito. Então seu problema não é um problema espiritual, é um problema psiquiátrico. A outra palavra é hamartolos. Hamartolos significa culpado ou malvado. É outra palavra do Novo Testamento. Culpado ou malvado. Fala da índole, fala da natureza, fala do nascedouro, das ações, das omissões e das comissões. A outra palavra é parabanes. A palavra parabanes é transgressão. 1 João
capítulo 3, versículo 4, transgredir uma norma. Quando você faz uma conversão proibida numa avenida, está pecando. Ah, pastor, eu pensei que nós estava quebrando o Código Nacional de Trânsito. Também está. Também está. Mas você quebra o Código Nacional de Trânsito porque você já é transgressor por natureza. Faz parte da nossa natureza. Ah, não sabia que cortar pela direita era pecado. É pecado, sim, senhor. Atravessar o farol amarelo, está para mim. Pecado. Ah, mas não pensava que era. Então não continua pensando, não. Tenha certeza que é. A outra palavra é a palavra agnola ou agnoema, que significa ignorância ou desconhecimento. Pastor, desconhecer a Deus é pecado? É pecado. Ser ignorante de Deus é pecado? É pecado, eu não sabia. Está sabendo agora. É por isso que a pregação tem que vir ao nosso encontro, para romper esse desconhecimento. A luz de Deus há que jorrar para interromper esse ciclo vicioso. Não fazemos a vontade de Deus porque somos ignorantes dele. Somos ignorantes dele, por isso não fazemos a vontade dele. Não fazemos a vontade dele porque somos ignorantes dele. No ciclo vicioso, nós vamos numa espiral fatal para o inferno, porque lá é o destino dos pecadores. A outra palavra é a palavra acebeia, que é sacrilégio, impiedade, irreligiosidade, comportamento humano que afronta e insulta a Deus. E quantas acebeias acontecem? E eu acredito que esse é um dos pecados, um dos aspectos do pecado mais repugnantes, porque tem a ver diretamente com a honra de Deus. Tomar-lhe o nome em vão. Quanto eu tenho visto pessoas, qualquer coisa, ai meu Deus do céu. Juro por Deus, o Senhor não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. E tomar o nome de Deus em vão também é cantar uma coisa e fazer outra. É tomar o nome de Deus em vão. Há muitos crentes cantando: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mentira! E isso é acebeia. Não pode cantar. Quanta coisa está sendo dita a Deus em hinos e orações, em posturas de uma piedade aparente, mas por dentro Deus está sabendo que aquilo é uma afronta atroz. A lição da escola dominical que fala sobre o sábado hoje é uma lição ilustrativa deste ponto. Os fariseus foram aqueles que receberam de Jesus as palavras mais ásperas que ele pôde dizer: túmulos caiados, raças de víboras, filhos do diabo. Sabe por que Jesus fez isso? Porque esse pecado é o mais perigoso. A pessoa acredita, convence-se a si mesmo que ela está numa posição favorável diante de Deus, e isso é fatal. Quando a pessoa vai para o adultério, ela sabe, está sabendo que aquilo não é vontade de Deus, ela sabe. Não precisa ninguém falar, dizendo, ela está sabendo. Quando alguém pega o dinheiro do outro, não sabia, pensei que era bom pegar o dinheiro dos outros. Será que alguém faz isso? Se fosse, não precisava CPI para nada. Todo mundo já peguei o dinheiro dele, não pensei que era bom, estou devolvendo aqui, pensei que isso era sério. Não, só que está errado. Agora, quando se faz alguma coisa em nome de Deus, até por ignorância, a coisa é séria, porque engana. E quanta gente enganada com o nome de Jesus na boca, enganada. É o sacrílego, é o irreligioso, comportamento que afronta a Deus em nome de Deus. A outra palavra bíblica é a palavra adiquia, o prefixo a com mais o sufixo diquia, que é injustiça, falta de retidão. É afronta e insulto ao ser humano. É por adiquia que os soldados da guarnição de Diadema agiram daquela forma. Foi por adiquia que os soldados da Cidade de Deus agiram daquela forma. Insulto e afronta a outro ser humano em deliberada afronta à justiça. Comportamento humano por falta de retidão. Isso é o pecado. Por isso o fruto é aquele.
Outra palavra para pecado é a palavra anomia, quer dizer, desprezo às leis, desprezo à ordem, desprezo às regras, ou sem conhecimento da ordem, da lei e das regras. O nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus é um Deus de regras, o nosso Deus é um Deus de leis. O seu universo físico funciona na base de leis, leis mecânicas perfeitas. Esse Hale-Bopp que está passando aí é um cometa que faz sua viagem, por milhares de anos ele vai, depois ele volta, mas é tão precisa a sua órbita que os homens podem calcular quando ele passou a última vez e quando ele vai voltar. É o relógio da natureza de Deus. Ora, se Deus se manifesta um Deus de ordem, um Deus de leis e de regras na natureza física, é um emblema de que ele tem ordens, regras e leis no mundo espiritual. E a natureza do pecado é contra isso. Por isso que eu prefiro a anarquia, a desordem, a baderna, a confusão, o desleixo, a indisciplina, o desregramento. Por isso que esses cultos que dão rédeas soltas para acontecer tudo o que o homem quer fazer na cabeça dele, são os mais concorridos. Por quê? Porque está de acordo com a tendência do homem, a tendência da anomia. Não gosta da ordem. A recepção não funcionou hoje. Devia ter funcionado. Trouxe transtornos para a ordem do culto, sim senhores. Como seria diferente se os irmãos estivessem lá na hora, com a tarjeta no peito, anotando os nomes, bem vestidos, um grande sorriso, um aperto de mão, recebendo os visitantes, e depois com aquela elegância que os caracteriza, vir aqui à frente para fazer a apresentação. A ordem do culto seria uma ordem mais elaborada. Nosso Deus merece, mas não funcionou. Então a desordem. Ah, aqui fulano que tal, é fulano e tal, fulano, não, fulano, ciclano. De onde você é? Da Igreja Batista? Não, sou budista. Não é certo. É desordem. A ordem e a decência são reclamos e exigências de Deus para o culto. Fazer tudo com ordem e decência. É por isso que o culto badernado, desordenado, que cada um faz o que quer, são os cultos mais concorridos. Que pena. Eu preciso concluir e terminar. Só vou fazer finalmente, no fecho, uma comparação entre pecado, princípio, e pecados, consequência. Quando usamos a palavra pecado no singular, ela tem um sentido. E quando usamos a palavra pecados no plural, ela tem outro sentido. O pecado como princípio é aquilo que já está em nós, antes de falarmos, de pensarmos e de agirmos. É a raiz maldosa que nós já herdamos desde Adão. E por causa dessa raiz, os frutos não vão ser bons, serão frutos comprometidos. Pecado no singular é caráter. Pecados no plural é conduta. Pecado no singular é centro. Pecados no plural é circunferência. Pecado no singular é a origem, que é o nascedor. Pecados no plural, os resultados. Pecado no singular é a raiz. Pecados no plural são os frutos. Pecado no singular é o que produz, é o produtor. Pecados no plural são os produtos. Pecado no singular é natureza. Pecados no plural são manifestações. Pecado no singular é fonte. Pecados no plural é o fluxo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você se enquadra, como eu, neste perfil, só um remédio. Paulo diz no versículo 24, depois de fazer aquela descrição, aquele raio-x do pecador, e diz, olha, todos os pecados estão separados da glória de Deus. Verso 24, mas são justificados graciosamente pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Esse é o remédio. Jesus Cristo é o remédio para perdoar o pecado como princípio. Deu para entender?
Deu para entender? É por essa razão que muitos pregam que se pode perder a salvação. Pode perder a salvação. Ah, se eu pecar depois. Aquele pecado depois de ser salvo é o produto, mas o produtor já perdeu o poder condenador. Então, quando eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, Jesus Cristo trata do meu pecado como princípio e tira dele o lastro condenatório que a ele se atrela. Não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Se você é um pecador ainda sem Jesus, o princípio está em você. O princípio da separação de Deus. Está em você o princípio condenador por excelência. Está em você o princípio da ira de Deus, ainda repousa sobre você. Isso não é uma situação muito confortável. Eu sei que isso não é uma coisa gostosa de dizer, mas se somos amigos do homem, se amamos as pessoas que estão ao nosso redor, precisamos dizer isso. Ah, mas isso vai machucá-las. Eu sei, é como uma criança que vem com uma ferida e você tem que colocar ali um remédio. Sim, a mãe sabe que aquilo vai doer, não é? Mas ela sabe que se ela não puser aquilo, uma infecção pode matar a criança. Então, ela prefere que a criança passe alguma dor no momento, mas garantindo a sua segurança. Então, se falamos tão abertamente para você que está sem Cristo, que você está a um passo do inferno, se partir daqui, vai para lá, eu falo isso por amor. Em segundo lugar, o remédio para os pecados. O remédio para o pecado é Jesus Cristo. Arrependa-se, se converta e aceite. Jesus tira do pecado a condenação mortal que ele encerra. Mas depois de me converter, eu continuo. Vocês perceberam que nós fazemos muitos pecados com crentes. Vocês perceberam. Qual é o remédio para esses pecados de crente, pastor? Jesus Cristo. Confesse-os. Confesse-os. Se confessarmos os nossos, plural, não? Porque pecamos. No plural. Não é se confessar o nosso pecado, isso já foi confessado quando nós nos convertemos, o princípio de sermos pecadores. Mas como crentes, quando falhamos, nós temos que confessar a Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para fazer o quê? E purificar de toda injustiça. Vamos começar a vir para a igreja? Vamos começar? Ah, estou cansado. É pecado não vir à igreja, mesmo que esteja cansado. Tem que vir cansado. Você volta e descansa. Está chovendo. É pecado ficar em casa no dia de culto porque está chovendo. Vem com chuva mesmo. Traz o guarda-chuva. E a galocha. E a capa. Estou escalado para tocar, para cantar. E vou namorar, e vou passear, e vou para outra igreja. Pecado. Você tem o seu compromisso. Os irmãos se deem por avisados. Os irmãos se deem por exortados. Por amor. Por amor. Amor por vocês. E lealdade para Deus. O que Deus deseja é ver que seus filhos andam na verdade. Então a exortação vem porque Ele ama. Porque um pai que não exorta o filho que está errado, não ama esse filho. E se Deus exorta você, meu irmão, não tome isso com carapuça na cabeça. O Evangelho não é carapuça, não. No Evangelho, a pregação, no Evangelho, a identificação do nosso erro. O pecado é chamado por esse nome para trazer você aos pés de Cristo e melhorar a sua vida. Esse é o propósito, fazer você mais parecido a Cristo. Volte para casa hoje pensando seriamente na sua vida espiritual. Não é crente? O pecado está em você e o salário dele é a morte eterna. Venha para Jesus, porque se morrer nessa situação, ninguém poderá fazer nada por você. É um crente? Está enquadrado nos pecados? Eu não vou precisar eleger na minha igreja um fiscal para acompanhar a sua presença. Saiba que há um outro, onisciente, que o faz. E isto não fica de graça. Deus cobra, de alguma maneira. É tempo de despertarmos do solo, levantarmos dentre os mortos e sermos esclarecidos por Cristo. Cuidado, há um inimigo público número 1 que continua sendo ainda seu e meu inimigo. Amados irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Eu só queria lembrar aos irmãos que
é importante que na ordem do culto nós temos o prelúdio e no final nós temos o pós-lúdio. O que é importante nós ressaltarmos que quando se fala em ordem do culto, realmente que nós possamos cumprir, né? Seguir essa regra conforme foi estipulado. O que é importante no prelúdio é que às 19h30, na hora que começar o prelúdio, que nós estejamos realmente aqui no nosso templo, já em oração silenciosa, nos preparando para receber a palavra. E após também o culto, o pós-lúdio, nós possamos reverentemente ouvir o pós-lúdio e após então sairmos e nos cumprimentarmos. Vamos, meus irmãos, estarmos atentos a esses detalhes, porque se nós não cumprirmos isso, passa a ser uma desordem, passa a ser um pecado. Que possamos tirar proveito desta lição, dessa palavra que hoje veio aos nossos corações. Vamos ouvir então o pós-lúdio pelo conjunto Remissão. Agradecemos desde já aos irmãos que aqui estiveram, que vocês possam voltar para a sua igreja, levando aquele abraço gostoso aqui da nossa igreja, ok? Muito obrigado, irmãos. Fiel.
Deus quer